Bora lá para mais um episódio de Velho Pode e experiências que inspiram. Você não ativou seu sininho ainda? Não tá seguindo a gente? Bora seguir, porque tem tanto episódio maneiro, tem tanta coisa bacana que a gente já fez, experiências inspiradoras que eu tenho certeza que vai tocar você, que vai te inspirar, que vai fazer você refletir muito sobre a sua vida e sobre novas possibilidades. E hoje o nosso episódio não poderia ser diferente. E quem eu trago? Esta mulher imensamente inspiradora, de verdade, que faz uma diferença enorme. Linda, 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 a nossa jornalista Aline Pacheco. Eu nem acredito que você está aqui neste podcast. Se não me chamasse, eu vinha. Ai, que maravilha, gente. Graças a Deus. Olha, muito bom. Gente, é tão bacana. Aline, eu falo isso pra você, não é porque você tá aqui, a gente conversa há muito tempo. Primeiro que eu acho você uma mulher linda. E segundo, que eu acho você tão inspiradora. Quando a gente abre o seu Instagram de manhã, você tá sempre lá com uma frase bonita, com a sua xícara de café da manhã, falando coisas, e eu fico muito feliz porque você verdadeiramente milita a favor da idade, né, de cuidar. E você falou esses dias uma coisa que eu amei, porque eu, Roberta França, tenho horror dessa palavra anti-envelhecimento. É uma coisa que eu não consigo entender. Um dia uma pessoa chegou no meu consultório e falou assim, porque eu queria, eu vim aqui porque você trabalha com anti-envelhecimento. Eu falei, não, eu trabalho com envelhecimento, pró-envelhecimento, a favor do envelhecimento. Envelhecer bem. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a primeira coisa que a gente pede aqui para falar aqui, a idade. Tudo bem pra você? 56 anos, feliz da vida, 57 em outubro. E maravilhosa. Dá uma olhada, close nesta mulher. Gente, aí já emociona, porque o close já vai mostrar que o olho ficou cheio d'água. Porque assim, mulher tem um problema muito sério, tá? A gente não aceita elogio, já percebeu? Muito. Se elogia a mulher, ela já fica assim... Não, mas hoje eu não acordei muito bem, minha maquiagem, meu cabelo. Essa roupa tão antiga, né? Não, minha filha, eu sou maravilhosa, tá? Exatamente. A gente tem que se olhar e olhar pra outra, agradecer, retribuir, porque você, desde que entrou na minha vida lá em São Paulo, naquele evento, falei, pra vida. Vai ficar, né? Eu falei assim, agora eu sou a tampa e a panela. Exato, porque eu acho que a gente tem esse comportamento, a gente batalha, né, por uma causa, mas a gente realmente fica feliz com a vitória da outra, com a conquista da outra, que eu acho que é uma coisa que às vezes falta também. Que é a tal da sororidade, que eu tenho uma questão em relação a essa palavra, porque eu acho que as mulheres ainda não entenderam a potência que é essa palavra. Quando uma mulher dá a mão para outra, você sabe quando é que uma mulher solta a mão da outra, ou deveria? Me dá tua mão. Quando eu vou aplaudir seu sucesso. Isso. Então, quando as mulheres entenderem que a gente tem esse poder, que a gente tem... E eu falo muito em potência a mais, porque a gente já é potência a vida inteira, né? A gente estuda, cuida de casa depois dos pais, do marido, dos filhos. No trabalho, você tem que estar sempre se superando para mostrar que você pode e é melhor, às vezes, em determinadas etapas do que os homens. Então, quando a gente vira madura, a gente é potência a mais, porque a gente potencializa tudo aquilo que a gente construiu na vida. E essa história toda começou... Eu nem sei, gente, eu te chamo de doutora Roberta, mas aqui vai chamar de Roberta. Não, aqui é Roberta, aqui é Roberta. Quando eu estava ainda na TV, e uma terapeuta corporal que eu conheci pelas redes sociais num dia muito engraçado na minha vida, que aquele dia eu ia perder meu réu primário, e aí eu entrei lá no Instagram, e ela falando sobre o Ho'oponopono, eu falei, gente, isso é ótimo, que eu já conhecia, e aí um dia ela falou assim, olha, eu tenho um grupo de mulheres... maduras, 45 em diante, e elas estão péssimas, autoestima baixa, elas não se sentem capazes de nada, estão se separando, estão perdendo emprego, filhos saindo de casa. Eu falei, e qual é o problema? Elas não sabem lidar com isso. Eu falei, vambora. E eu comecei a participar do grupo dela. E foi muito legal que, com o meu jeito de ser, meu estilo de vida, elas começaram a se inspirar. Tinha uma lá, por exemplo, que o marido não deixava ela pintar a unha de vermelho. Aí eu falei, como assim? Pois é, né? Nesta época, né? Nesta época. Eu vou ser educada prostituta, que só a prostituta pintava a unha de vermelho. Falei, amor, eu pintava até do pé. Só pra contestar. Só pra contestar. Ah, mas você tá sendo rebelde. Não, você tem que ser feliz com as suas escolhas. E isso,
Quando você escolhe alguma coisa para sua vida, você tem que aprender a sustentar essa escolha. E aí, quando eu saí da TV, eu não tinha me dado conta que eu estava com 54 anos. Porque eu sempre fui aquela pessoa de fazer tudo, de querer tudo, de vivenciar muita coisa. É meu jeito de ser. Eu fui atleta de várias modalidades. Eu fui ter filho com 30 anos, a primeira, a segunda já com quase 40. Então, eu sempre me desafiei a fazer coisas que eu mesma achava que... Eu, por exemplo, não achava que eu ia ter filho pelo meu estilo de vida. Então, quando eu parei ali, eu fui fazer um planejamento estratégico e aí... Foi muito curioso porque a Isabel falou assim, calma, amor, você tem a vida inteira. Eu falei, amor, tem 54 anos. Ela, o quê? E aí, na hora, a gente começou a pensar nisso, de inspirar mulheres maduras a resgatar a autoestima, a ter autonomia na sua vida e a entender que é como quando a gente fica doente. Tem coisas que você tem que fazer. Você tá doente, você não tem que tomar um antibiótico? Isso então, aí. você tá madura, você tem que malhar, amor. Sinto muito, mulheres! Sinto muito, queridas, tem que treinar, tem que fazer musculação. Sabe por quê? Não é para você ficar gata, gostosa, maravilhosa, para o homem fazer fio-fio ou a mulher fazer fio-fio. Não é nada disso, não. É para você ter mobilidade. Autonomia. Para você poder levantar e sentar na sua cadeira sozinha, tomar seu banho sozinha. E, claro, viajar com as suas amigas, com a sua família, com seu marido, seu crush, sei lá, com quem for, não importa. Sozinha. Ir ao cinema, sair, dançar. Eu amo dançar. Eu sei que você já entrevistou aqui com a Gama Lobo, as festas dela são maravilhosas. Ela fala, adoro quando você chega com aquele vestido curto de paetê. Por que não? Se eu quiser ir de paetê na feira, eu vou. O que alguém tem a ver com isso? Corte aqui. Você que está aí ouvindo isso, você está sentindo, né? Você está conseguindo dimensionar o tamanho disso? Olha a forma diferente de olhar para essa vida depois dos 50, que há 30, 40 anos atrás, a gente achava que era fim da linha, né? Passou dos 50, aliás, você lembra que falava que as mulheres de 30 eram balzaquianas? Né? E aí, depois, meu filho, era ladeira abaixo e não tinha o que fazer. E hoje nós estamos falando aqui de 50 a mais, que se reinventa, que recomeça e que revalida toda a sua vida. E você aí, já perguntou? Meu Deus, já passei dos 50 e agora? Então, ouve a Aline, que ela tem muito para dizer. E tem um detalhe, é aquilo que a gente bate no nosso papo, né? Nas internas. A gente está envelhecendo no melhor momento. Alguns motivos. O primeiro, a gente está dentro da economia prateada hoje. O que é isso? Nós somos, os 50 mais, tá? A terceira maior economia do mundo. A gente está falando de 13 trilhões de dólares no mundo, é o que a gente movimenta. E não é só a área de saúde, não, tá? É lazer, turismo, educação, cultura, inclusive planejamento financeiro, algo que nós mulheres precisamos ensinar a fazer lá desde pequenininho. Para poder o quê? Ter autonomia nessa fase madura. A segunda coisa, a gente fala sobre menopausa. Sua mãe falava com você sobre menopausa, sua avó? Jamais. Eu contei pra Kika aqui no nosso outro pod que a minha mãe pequena, ela menstruou e ela não foi pra casa com medo da minha avó brigar, porque ela achou que ela tivesse machucado andando de bicicleta. Então, assim, nem o diálogo da menstruação, que deveria ser naturalizado. Algo naturalizadíssimo, você imagina falar de menopausa, de ressecamento vaginal, de pele que resseca, de mudança de humor, de insônia. Olha que horror. Então, mas a menopausa, ela tem um a mais aí. A menstruação... a gente tinha essa coisa da vergonha do absorvente marcar e fazer acontecer, porque era uma questão social. As mães demoravam a ensinar pra gente com medo de dizer, ai meu Deus, menstruou, agora vai querer transar, vai ter filho, como é que eu vou dizer pro meu marido que a menina adolescente já tá transando e tendo filho? E não era sobre isso, era sobre um processo natural da vida. Só que a menopausa, ela tinha um problema pra gente, que era o seu marido achar que você tava velha, que você não reproduzia mais, que você tinha esse ressecamento, que você não tinha mais desejo, a sua libido já era. Acabou. Porque ele aprendeu isso. Olha, depois dos 40, esquece que elas não querem mais saber. E aí você tinha medo de dizer isso, porque já que achava que ele ia arrumar alguém fora. Hoje a gente conversa com as amigas. Essa troca é sensacional. E você, obviamente, a medicina evoluiu, você já tem várias maneiras de cuidar disso
antes, né? Que é o pré, O é a climatério, pré-venção, o que é climatério. onde estou neste momento, né? E eu já tenho falado sobre isso em todas as minhas redes, abertamente, porque é um processo, É um e que a processo. gente tem que dividir com o marido Isso. também, com o Com namorado, com o certeza. companheiro, com todo mundo. Porque né? tem que acompanhar esse Tem processo. que acompanhar. Até porque eles passam também por isso, só que eles não falam. Sim. Homem não abre jogo nem para amigo. A gente abre, graças a Deus, para amiga. E nessa troca a gente vai descobrindo várias coisas. E várias alternativas. E várias alternativas. Eu, por exemplo, fui descobrir, as minhas amigas falavam assim, não é possível, até que encontrei a Fernanda Machado, que é uma nutri, e ela disse, mas você não teve sintoma de menopausa? Eu, Sabe por quê? Eu tive meningite. E por causa da meningite, eu fui obrigada a parar de comer carne e frango, substituir por quê? Soja. Soja é o quê? Estrogênio. Então eu fiz reposição sem saber. E aí, ao longo do tempo... Sálvia, Uhum. inhame, tudo isso eu introduzi na minha alimentação por causa de uma chinesa que me tratou em São Paulo. E tudo isso fez com que eu não tivesse aqueles calorões, aquelas situações, né? Os sintomas Os foram sintomas- muito reduzidos. É claro que tem outras. Você tem os ossos, você tem a cabeça. A minha cabeça, por exemplo, flui bem. Tanto que até pouco tempo aí, jornalista, apresentadora, sem TP, sem nada, e lá ia eu. Então, acho que a gente está envelhecendo nesse melhor momento, porque a gente tem essa abertura para conversar, tem acesso a cuidados e a economia está aí para dizer o seguinte: estamos de olho em vocês. Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma postagem Kiko Milano e Charlotte Tilbury, que são duas marcas de maquiagem, uma americana, outra italiana. Você viu essa campanha? Dá uma olhadinha lá no meu Instagram. São mulheres maduras. E elas estão se encontrando num restaurante, e no restaurante elas estão lá mostrando a maquiagem uma para outra, e as outras estão, na Charlotte, passando creminho em casa para se encontrar num restaurante. O que significa tudo isso? Antes, a gente, quando chegava ali na fase dos 40, eu até fiz uma outra postagem sobre isso, a mulher parecia que tinha que se esconder, né? Ai, você tá velha, fica em casa. Velha por quê? A gente vai à praia de biquíni, maiô, escolhe. Não tem problema. Tanto faz. Você usa mini saia, salto alto, short, tênis. Então, assim, a gente conseguiu emancipar até esse ponto de ter o direito da escolha. Inclusive de ter o cabelo branco ou não, né? Porque às vezes também tem isso. Você Maravilhoso. reclama quando a pessoa pinta e também reclama quando a pessoa deixa branco, né? Parece que nunca tá satisfeito. Se deixa branco, fala, tá velha, Mas hein? quem é a maior crítica da mulher? A mulher. Olha que loucura. Bota logo na tua cabeça que, mesmo que seja a sua melhor amiga, se ela chegar pra você e falar assim, ai não, Roberta, você não vai deixar seu cabelo branco. Pensa por quê? Porque ela não gosta ou ela acha que você de cabelo branco vai sobressair diante dela? Pensa, reflete. E se você quiser deixar branco, deixa. Alguém paga suas contas? Me lembra muito uma paciente minha, hoje ela tá muito feliz, tá, gente, da vida, mas foi muito bom, ela chegou no consultório com a filha, né, e ela tava muito triste, ela tava realmente muito triste, eu nunca tinha visto ela daquela forma, eu olhei e falei, gente, o que aconteceu aqui? E ela de cabeça baixa, e eu nunca tinha visto sem o cabelo, o cabelo dela era muito preto, e ela tava assim, com uns 3 dedos assim, de raiz branca, e aí eu olhei pra filha e falei, o que aconteceu com ela? Ela não é assim. Ela falou, ela tá muito chateada comigo. Eu falei, mas por que ela tá chateada com você? Ah, porque eu não quero mais que ela pinte o cabelo. Eu falei, como é que é? Você o quê? Ela falou, não, Roberta, porque pra que ela vai pintar mais o cabelo? Olha como vai ficar bonito o cabelo dela branco. Eu falei, faça o seu ficar branco. Aí ela me olhou e começou a rir, a paciente. Eu falei, meu amor, me conta o que está acontecendo. Ela olha pra mim, Aline, e faz assim mesmo. Ai... Ela pegou assim, eu gosto dele pretinho. Eu falei, então, você vai sair Exato. daqui, vai chegar em casa e vai botar o seu cabelo pretinho. Aí eu olhei pra filha e falei, que palhaçada que é essa? Aí ela, Roberto, eu falei, olha só, você gosta de cabelo branco? Então deixa o seu branco. Agora, ela gosta do cabelo preto. Então, você deixa o cabelo preto até quando ela decidir que vai ser branco, porque essa decisão é dela, não é sua. Assim como eu tenho várias que optaram por ter o cabelo branco, mas Aline, tem que ser uma decisão da pessoa. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. A minha mãe, com um pouquinho menos de 40 anos, ela já tinha cabelo branco. E eu e a minha irmã, aquela coisa de garota, né? Minha mãe sempre foi muito bonita. E aí a gente dizia, mãe, pelo amor de Deus, pinta esse cabelo lá. Pintou de vocês. Acho ótimo. Eu não vou... Minha mãe nunca, ela partiu com 70 anos,
Ela nunca pintou o cabelo. E ela era linda com aquele cabelo branco dela. Uma escolha. Dela. Uma escolha. Isso eu aprendi Escolha. muito cedo. A minha mãe dizia, é sobre escolha, minha filha. A minha avó também era uma mulher muito forte. Então, desde cedo na minha casa, a gente vem com isso das escolhas. Eu escolho se eu quero casar, se eu quero separar, né? Claro, de novo, quando você faz uma escolha, você tem que sustentar essa escolha. Isso é um detalhe importante. Escolhas conscientes. Conscientes. Mas o que a gente precisa entender é que a escolha do nosso corpo, do nosso agir, do nosso ser, do nosso sentir, é nossa. As minhas filhas chegaram para mim outro dia e falaram assim, mãe, esse óculos é muito fubango. Tu sabe o que é fubango? O que é fubango? Fubango é cafona, brega. Aí eu Ai, olhei meu para Deus, elas e falei assim, gente, sabe qual é o socorro. problema de vocês? Vocês não têm estilo. E ficaram nos cascos. Porque elas queriam que o óculos é grandão. É, coisa da tua época. Você falou uma palavra no início do programa, maneiro. Eu tenho mania de falar maneiro. Elas, maneiro. Aí eu falei, pois é, legal já é. Da hora. Isso é maneiríssimo, Nossa, né? isso é incrível. Incrível. Aí elas, Incrível. então, assim, é saber lidar, inclusive, para que você traga isso para isso. Eu tenho um diálogo extremamente aberto. Eu tenho uma filha de 24 e uma de 16. E você imagina eu com um de 19 e um de 18. Que tudo é assim, tipo, super nada a ver. Não é? Super nada a ver. Outro dia eu tava com a minha filha menor, mas eu adoro, porque eu acho que tem isso também. Quando a gente chega nessa fase madura, a impressão que dá é que você só olha pra frente, como se a sua trajetória só importasse, só eu sei. E não é assim. É a troca intergeracional que vai fazer você até se apropriar do que é jovem ou do que é maduro e transformar isso em algo personalizado para você. Eu estava para sair com a minha filha menor e eu estava calçando o sapato numa lerdeza, pensando na vida, no meu tempo. Também agora assim, no meu tempo. Aí ela virou assim, vamos querer? Aí eu, vamos o quê? Vamos querer, mãe, vamos querer? Aí eu, o que é isso? Vamos eu entendi, vamos querer. Vamos querer fazer. Amei, amor. E aí, várias vezes em postagens que eu faço agora, eu falo assim, e aí, vamos querer? Que isso, é tomar uma decisão. Vamos tomar essa decisão? E nesse movimento todo, eu fui pesquisando, claro, gente, jornalista, né, amor? Jornalista. A gente fica lá, é uma loucura. E aí eu cheguei numa palavra que veio da moda. Eu trabalhei 13 anos com moda, trabalhei na revista Elle. E aí, para mim, é uma coisa muito forte. A moda eu gosto. Ageless. E eu falei, que é isso? Eu vi isso numa revista inglesa. E aí eu fui pesquisar. Realmente, o termo ageless surgiu pela moda na Inglaterra. Que é uma coisa muito inteligente. Quando eles percebem que a economia prateada traz essa mulher 50 a mais para o mercado, que é quem tem o poder financeiro já elevado, eles entenderam que não adiantava ter nas passarelas só mulheres lindas, jovens de 20 anos. Porque quem estava ali sentado para comprar já era uma madura de 50. Ela não se via naquela roupa. Não se reconhecia. Não se reconhecia. Eles começaram a botar mulheres platinadas de volta à passarela. O que é maravilhoso, né? O que é maravilhoso. E aí, por exemplo, teve um desfile do Balenciaga que entra uma delas com aquele cabelo prata maravilhoso. Maravilhoso. Com um vestido vermelho que eu quase entrei, rasguei e peguei o vestido para mim. Porque ele entra pela tela mesmo, né? E aí eu trouxe isso pra gente, que é o nosso estilo ageless de ser. O que é isso? É um estilo sem idade. O que a moda quis dizer com isso? Que eu posso usar uma mini saia com 56 anos. Certo? No dia seguinte, se eu quiser um saião como eu tô hoje, também tudo bem. E eu comecei a entender isso pela minha casa. As minhas filhas vão no meu armário e pegam minhas roupas. E por que o contrário não pode acontecer? Exato. Porque eu sempre roubei roupa delas, né? Aliás, hoje eu saí desesperada, porque eu cheguei em casa, eu tava com uma roupa da mais velha. Eu falei, meu Deus, ela vai me pegar no flagra. Eu saí correndo, tirando a roupa. Eu, oi, filha. Ele já tava com uma camiseta assim, ela, oi, mãe, chegou agora? Eu cheguei. Escondendo a roupa assim. Então é isso, essa brincadeira do guarda-roupa. Mas o que essa brincadeira quer dizer? Ela é uma questão de mercado, é séria. É dizer exatamente isso, que as coleções, as estações, que vêm com as estações, elas podem favorecer qualquer tipo de mulher e qualquer tipo de corpo. Você não precisa mais se esconder. E aí é o pro-aging. Inclusive, eu fiz uma campanha no ano passado de uma marca de cosmético que falava exatamente sobre isso.
E, curiosamente, eles lançaram o Pro-Aging há mais ou menos uns 10 anos. Você sabe que não deu certo? Porque as mulheres naquela época tinham tanta vergonha de envelhecer que elas diziam que você está querendo que eu seja velha, que é o Pro-Aging, né? Ou seja, você quer que eu seja pró-idade. E eles tiveram que tirar e voltaram com os produtos anti-envelhecimento. De 5 anos para cá, com essa mudança, com as mulheres maduras saindo, falando e se mais reconhecendo. E se reconhecendo, eles voltaram para o Pro-Aging. Então, é uma vitamina C que vai trabalhar os sinais da idade, e que é um Pro-Aging mesmo. E que é um Pro-Aging. Aliás, é maravilhoso. Sim. Então, você começa a olhar no mercado vários produtos, várias marcas trabalhando nesse pró-idade. Ninguém está dizendo, ai, gente, envelhecer é uma maravilha. Sabe por quê? Cada um vai ter um tipo de envelhecimento. E isso serve para as mais jovens. Comecem desde cedo a escolher como vocês querem envelhecer. Isso é muito importante. Mas essa fala é que eu trago sempre. Toda palestra que eu vou dar e toda aula que eu vou dar para os meus alunos ou para as pessoas que estão ali na plateia, eu sempre falo o seguinte. Antigamente, a gente perguntava assim, as pessoas perguntavam para você assim, Aline, o que você quer ser quando você crescer? Era a frase que a gente cresceu ouvindo. Hoje a pergunta é, que tipo de velho você quer ser? É isso. E aí, a partir dessa resposta, você vai fazer suas escolhas conscientes. Porque não adianta, Aline, você querer, aos 75 anos ou aos 80 anos, resolver ser um velho enxuto. Sendo que você fez más escolhas ao longo da sua vida inteira. Perfeito. Né? Então, assim, e aí, o que mais me deixa chateada? É que lá na frente, botam tudo na conta do envelhecimento como sendo uma porcaria, uma merda. Não, foram as escolhas que você fez. Cara, eu não vejo ninguém ficando hipertenso, cardíaco, diabético com 75 anos. As pessoas ficam com quanto? Com 40, jovens, com 35. Não tem nada de velhice. Ou seja, as escolhas ruins vão levando você a patologias que não são da terceira idade. Você adoeceu com 30, 40. Agora é óbvio que à medida que vai envelhecendo, esse pacote ele vai ganhando uma robustez e um peso. Então, as escolhas conscientes, elas precisam acontecer a partir de agora. E como você falou, de repente, eu vi que eu estava com 54, mas eu não tinha me percebido. E não é uma coisa que acontece muito? Não, na verdade, acontece sempre. O que eu digo é o seguinte, eu vivia tão intensamente aquilo, porque eu acordava 3h30, 4 horas da manhã, eu fazia o primeiro jornal, depois eu ia pra rua fazer matéria, eu voltava para apresentar outro tipo de coisa, daqui a pouco eu chegava em casa, volta correndo que você tem que apresentar o jornal de noite. Aí eu voltava, e então assim, eu tinha aquela coisa do tiro, porrada e bomba, aí eu fazia esporte, sábado eu tava fazendo um jornal que dançava, cantava, então a minha vida era tão ativa, em todos os sentidos, porque eu chegava em casa, amor, oi, querida, vamos sair para jantar agora, tô pronta. Lá ia eu, metia meu salto alto, arrumava cabelo, feliz da vida. Minhas filhas, por exemplo, amam o Maracanã. Eu ia pro Maracanã com elas, com os meus amigos, às vezes saía meia-noite do Maracanã, amor, pra estar acordando 3h30 da manhã. Como você faz isso? Eu quero viver. Outro dia uma amiga minha chegou para mim e falou assim, você tem FOMO? Aí eu olhei e eu ri, eu vou explicar. Eu olhei e falei, não, amor, eu tenho fome. Não, você não tem. Não, você não tem FOMO, não. Isso eu tenho certeza. A gente vai explicar o que é FOMO. FOMO é Fear of Missing Out. Isso. Medo de perder alguma coisa. Eu nunca tive, eu gosto, eu sou ativa. Eu tenho amigas que dizem, não te sigo. Aí eu falei, tudo bem. Que pena. Não, amiga, não dá. Eu acordo, você já fez ginástica, você já foi aqui, você já foi ali. Aí de noite que eu tô morta com farofa, largada dentro de casa, você tá trocando de roupa pra sair pra dançar. Faz favor, né? E aí, mas falam rindo. Uhum. Só que com isso eu tô conseguindo inspirar várias mulheres que antes não conseguiam dar o primeiro passo. Então, eu falo muito sobre a rede de apoio. Sim. Se eu sou sua amiga, eu estou começando aqui a fazer uma rede de apoio. Minha, porque se eu precisar, eu sei que eu vou poder te procurar. E sua, porque você sabe que você vai poder me procurar. Aí a gente vai trazer A, B, C, D. Essa rede de apoio entre mulheres, ela é muito importante para você ter com quem a falar, desabafar, sair, passear, viajar. Porque sim, é doloroso, seus filhos vão sair de casa. Seu marido pode não gostar das mesmas coisas que você. Então tenha essa rede de apoio para que você possa fazer coisas que você quer fazer. E é um show que, né, de repente, nem seus filhos, nem seu marido quer ir, mas, poxa, eu quero ir, eu gosto desse ritmo. Eu quero ir num jogo de futebol, eu quero ir não sei aonde. Então, você
tendo essa rede de apoio, não só para diversão, mas para a hora da dor, você também precisa ter. Você sabe que você está falando, e eu estou lembrando, o nosso primeiro episódio aqui no podcast, no Velho Pod, eu fiz com a Kátia Gopfer. Sim, maravilhosa. Kátia é uma amiga de vida, de alma, de coração. A gente fala que a nossa conexão deve ter vindo ainda umas 10 encarnações, porque não é possível a relação que a gente tem. E eu estava contando pro pessoal aqui mais cedo que a Kátia teve que se reinventar de todas as formas. Sim. E lá pelas tantas, ela tem hoje a Nutriluz, que é um espaço, e ela queria fazer ali uma noite de drinks e com algumas guloseimas que ela ia fazer. E aí ela virou pra mim e falou assim, e eu sempre amei drink, eu adoro drink, e eu sou uma pessoa curiosa como você, eu gosto de tudo, eu quero aprender. E é óbvio que eu fiz curso, né, de drink, assim, pra poder entender um pouquinho e Passa tal. a receita. Né? E aí, menina, ela vira pra mim e fala assim, ai, amiga, não vai dar certo não, porque eu tô procurando uma pessoa pra fazer os drinks, mas tá muito caro, e aí eu não vou conseguir, né, minimamente o que eu precisava ali, do valor e tal. Falei, ué, não, tranquilo, eu vou lá fazer. Ela falou, o quê? Eu falei, eu vou lá fazer, pode fazer sua noite de drinks, que eu vou lá fazer. No dia, Aline, fui eu, maravilhosa, botei um avental, minha gente, de drinqueira assim mesmo. Coloquei lá, coloquei uma bancada, arrumei tudo, piquei as frutas todas, aquela coisa lá, e comecei a fazer os drinks, e as pessoas eram, acho que 9 ou 10 casais, chegando aquela coisa toda. Tô lá fazendo, de repente chegam 2 mulheres e falam pra Kátia assim, nossa... Nunca bebi drinks tão maravilhosos. Ela trabalha com isso há quantos anos? Eu falei, olha, no caso eu bebo. Então eu tô aqui hoje, eu falei, olha, se a medicina não der certo, eu vou fazer só drink. Meu plano B. Mas olha, é isso que eu falo para as mulheres. Cadê teu plano B? Teve uma moça que me mandou no direct, falou assim, eu não sei fazer nada. Eu tô me separando. Meu marido tá me deixando sem nada. Meus filhos não estão me apoiando. Aí eu falei, como você não sabe fazer nada, amor? Você foi dona de casa por quase 30 anos, 20 e alguma coisa. Você administrou uma casa, você criou seus filhos, cuidou do seu marido. Lavou a roupa, passou a roupa, fez o supermercado. Minimamente, você sabe planilhar a sua vida. Então, bora pensar em algo. Eu fiz uma matéria que foi muito dolorosa com uma moça de 20, não tinha 30. Ela tinha apanhado do marido, mas tu não tem noção. Eu cheguei lá, ela tava tão roxa que eu queria bater nele, sério. Aquela coisa, hoje eu perco meu réu primário. E ela tava com os filhos. No meio da entrevista, eu tirei a equipe, porque eram homens. Falei, eu quero falar com ela sozinha. Leva as crianças lá fora. Falei, você vai voltar com ele, não vai? Aí ela me olhou com 2 olhos desse tamanho. Eu falei, sim, eu entendo. Você depende dele financeiramente. Mas você tem que saber fazer alguma coisa. Você costura? Não. Você pinta? Não. Você... sei lá, alguma coisa faz cerâmica, não? Eu faço salgadinho. Isso, cozinha. Aí ela foi, pegou o salgadinho, esquentou lá no micro-ondas, me trouxe minha bolinha de queijo, fazia assim, ó. Aí eu falei, peraí, peguei meu celular, abriu, né? Fiz lá um folder pra ela, chamei os meninos de volta, abre a carteira, me dá dinheiro aqui. A gente levou lá na delegacia, ela fez lá, Lei Maria da Penha, eu falei, você tem algum lugar longe daqui? Já era a 3ª vez, tá? Que ela toda roxa. E aí, levei na casa de uns parentes dela. Falei, ó, agora você vai pegar esse folder aqui, você vai imprimir, tem xerox, aí é barato isso, tá aqui o dinheiro. Você vai no supermercado, vai comprar os ingredientes, porque ele não deixava ela dar os salgadinhos pra ninguém, a não ser pra ele. Lógico, óbvio. E ela começou. 1 ano depois, ela ligou na redação, e ela falou, queria deixar um recado, tal, pra Aline. E eu tava na redação, por acaso, aí, Aline, pra você, eu atendi. Ela, oi, tudo bem, tal, fulano. Eu, e aí, como é que você tá? Apavorada dela me dizer, voltou. Ela, então, sabe que agora eu tenho uma lojinha em Nova Iguaçu? Ai, meu Deus. Eu comecei a chorar. Lógico. Por quê? Aquela mulher só precisava de alguém que dissesse pra ela, você não precisa dele, você vai conseguir. Sim. Quando eu falo de rede de apoio, é isso. Eu não quero ter amiga boazinha. Eu quero ter amiga que diz pra mim assim, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Tá errado, né? Não tá legal. Se olha... Vamos dar uma valorizada? Olha para quem você é, você precisa disso? Como aconteceu agora, a gente estava aqui conversando, eu estava num dilema, né? E a pessoa chegou para mim e falou assim, não aceita. Então, assim, que bom que eu tenho essas pessoas que dão aquele... Eu quero que me deem sacodes, e é isso que eu faço com as pessoas, é dar sacode. E nesses sacodes, sabe onde a gente vai chegar? Num papo delicioso também.
da maturidade. Porque eu penso, quando a gente fala disso, minha gente, a gente tem que entender que o movimento, ele é único e pessoal. A gente aqui não quer dar fórmulas. Não existe uma fórmula mágica para você recomeçar, para você reconquistar, para você se reestruturar. É um processo e só você pode reconhecer o seu lugar nesse processo. Mas uma coisa é fato: escolhas conscientes. Você precisa olhar e acreditar que você pode, porque você pode de verdade. E a gente volta para cá porque a Aline tem muita coisa para falar pra gente. Inclusive é o que eu falo, a gente pode por aí. Exatamente. Por onde a gente quiser. E quando eu falo sobre escolhas, também são escolhas de relacionamentos. Sim. Porque os homens mais velhos só querem as meninas mais novas. Problema deles, beijo, querido. Poxa, mas aquele garoto tá olhando pra mim, o que ele vai querer comigo? O que você quer com ele? É uma boa pergunta, né? Porque essa pergunta as mulheres sempre fazem: o que ele quer comigo? O que você quer com ele? O que você quer com ele? E tá tudo bem se você tem um garoto mais novo que tá dando em cima de você. Olha, pensa, o que vai agregar na minha vida? Para de achar que tu tem que ser sério. Eu vou casar. Não, vai viver. Essas mulheres saíram de relacionamentos dolorosos e eu me coloco nesse lugar. Tóxicos, quantas vezes, Me né? coloco de novo nesse lugar. Uhum. Aline, como é que você se permitiu? Porque eu não enxergava. E a maturidade me trouxe isso. E esse não enxergar, Aline, é algo. Quando eu fiz um trabalho muito grande durante muito tempo com a delegada Sueli, que era da delegada do idoso, e a gente trabalhou muito, ela me ensinou muito, né, sobre violência contra a pessoa idosa, e aí a gente falava de violência doméstica, de todos esses tipos de violência. E aí é muito interessante, porque se você for pegar o Disque Denúncia, quando você pega ali a região sul-sudeste, você tem um volume de pessoas que fazem denúncia infinitamente maiores do que no Nordeste, por exemplo. E aí você pensa assim, e aí quando você vai ver estatísticas de violência, você tem muita violência nessa região. E, no entanto, poucas mulheres que efetivamente fazem, ou pessoas que fazem essa denúncia. E verdadeiramente o que acontece é porque muitas vezes essa violência não é reconhecida como violência. Isso que você está falando é uma coisa muito importante. Porque as pessoas naturalizaram Porque naturalizaram. isso. Porque o que essas mulheres, principalmente, a gente está falando do Nordeste, porque ainda existem regiões em que o acesso à informação é muito pequeno. Essas mulheres ouviram o seguinte: o que importa é que ele traz comida para dentro de casa. Ponto. O que importa é que no final do mês ele põe a comida. Mas ele tem outra na rua, mas ele volta para dentro de casa. A gente foi. São falas. Quem ensinou isso? A mãe, a avó, a bisavó. Quem então, cria o homem machista é a mulher. Eu sempre faço uma pergunta quando eu dou palestra: quem tem filho, homem e mulher? Quem ensina a menina a lavar calcinha? Quem ensina o homem a lavar cueca? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Como lógico. assim? Por quê? E detalhe, você não tá fazendo bem pro seu filho. Hoje em dia, esses garotos, por que eles... As pessoas sempre perguntam assim, por que os garotos olham para as mais velhas? Porque eles estão aprendendo com as mães até autonomia. Eles lavam louça, arrumam cama, foram sair para trabalhar, estudar. E eles não aguentam as meninas mais jovens que só querem saber de festa, sair, beber, se divertir. Eles querem alguma coisa a mais. Eu não estou dizendo de novo que é para casar, que é para você estabelecer. Embora eu tenha várias amigas casadas com mais jovens. Eu tive, o pai da minha filha, menor, eu perco as contas, mais 9 anos mais novo do que eu. Uhum. Eu tive um relacionamento com um homem 15 anos mais novo do que eu. Sabe a quem isso afetou? A eles. Porque no início é assim, nossa, mas ela é linda, ela é repórter, apresentadora, você se deu bem. Daqui a pouco começa a dizer, ela parece mais nova que você, né? Nossa, ela é tão animada, ela é tão divertida, ela é tão... E aí começa a incomodar. O ego, amor, vai embora. Então, assim, também cuidado, porque isso pode acontecer. Mas, sinto muito, vai. Porque eu não vou mudar meu jeito. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. A escolha, de novo, é minha. Mas isso está acontecendo e com muita frequência. Eu tenho uma grande amiga, que eu até te recomendei, a Rafa do 40 Anos, ela fala isso. Olha, o seu filho está de olho em mim.
mas é Maravilhoso. seu filho. Aham. Ele é um homem, nesse momento ele não é o seu filho, ele é um homem. Um homem. Agora, se você não quer que o seu filho olhe pra mim, amor, vai olhar pro filho da outra. Isso. E assim, não é, eu sou pervertida, é brincadeira das mulheres, dizer que a pele fica boa, né? Amor? Fica Aham, boa, lógico, filho. lógico. É colágeno Eterno. eterno. Mas homem mais velho é o quê? Chato, barrigudo, enfim. Não é. Se aparecer um cara mais velho, que tem uma cabeça igual a minha, que aguente meu ritmo, que goste do que eu faço, tá tudo bem. Não me chama pra ficar em casa vendo Netflix. Não tem condição. E, de novo, escolhas. Exatamente. Eu não sou assim. Eu até gosto de ficar naquele dia assim, hoje eu vou ficar aqui, pegar meu vinhozinho, vou assistir meu Netflix, beleza. Mas eu escolho a programação, tá? Sim. Por favor, o controle é meu. O controle remoto é seu. É meu. Então, assim, brincadeiras, claro, mas assim, não tenho problemas com idade. A idade não é cronológica, e aí vamos voltar pro ageless. A idade é aqui, ó. É o que você tem na sua cabeça. E isso eu falo também todo dia, né? Eu falo que mesmo dentro de um contexto médico, dentro da geriatria, hoje a gente não fala de idade cronológica. Não existe. Pra gente não importa se você tem 60, 70, 80, 100. O que importa é o quanto você funciona com a idade que você tem. Pronto, é isso Né? aí. É a funcionalidade. O quanto que a Aline funciona com a idade que ela tem. Porque tem pessoa, eu tenho pacientes, por exemplo, de 90 anos que funciona melhor do que meu paciente de 60. Muito melhor. Te dou um exemplo. Minha filha tem 24, namorado 25. Eu já saí, voltei, os dois estão lá, sentados na sala vendo televisão. Daqui a pouco eu paro e olho e falo assim, pelo amor de Deus, hoje é sábado. Aí ele fala, sogrinha, já cansei de ver você indo de um lado para o outro, tá já bom tô aqui, cansado, já tá ótimo. Tá ótimo. Entendeu? Eles falam, as minhas filhas falam, mãe, pelo amor de Deus, sossega. Mas eu sempre, elas, pobrezinhas, pequenininhas, eu pegava o carro, pendurava os vestidinhos ali do lado, eu começava na festa 11 horas da manhã, chegava em casa 11 horas da noite. 4, 5 festas no dia. Elas hoje falam pra mim, festa? Não, pelo amor de Deus, não gosto de festa, não. Porque eu sempre fui assim. E eu sempre entendi uma coisa, se você me convida pra ir em algum lugar, a não ser que realmente eu não possa, seja trabalho, ou aconteça alguma coisa, eu vou te prestigiar. Porque foi tão carinhoso esse gesto de me convidar, que eu não consigo entender por que eu não vou retribuir. A gente precisa ser mais carinhoso na vida com tudo. E aí as coisas vão acontecendo. Quando você fala de reinvenção, eu saí da TV de cabeça erguida. E vou te dizer uma coisa, eu fui chamada ao vivo na Record por um apresentador de velhinha animada. Ao vivo. Ai, que maravilhoso. Vocês já viram uma chamada de um jornal da década de 40? Que faz uma chamada, assim, é maravilhoso, né? Me lembrei que você tá falando agora. Tá escrito assim, na capa do jornal, tá? Década de 40. Ônibus perde o freio e invade uma casa, matando uma velhinha de 42 anos. Jesus. 42 anos, nós estamos agora na flor da idade, pensando se vamos ou não querer ter filhos. É sobre né? isso, mas aí, de novo, ninguém pode me chamar ou me rotular. Eu falo isso, a gente não é um produto para ser rotulado. Aquelas letrinhas miúdas que dizem prazo de validade, quem diz prazo de validade é Deus. Exatamente. Então, fora isso, amor, eu tô dentro da validade, com saúde, querendo fazer acontecer. Amo viajar, adoro praia, adoro uma montanha-russa. Você já me falou isso. Adoro. Não, gente, essa não é para mim, não. Entende? Eu gosto de esporte radical. Minhas filhas ficam desesperadas. Mãe, você vai fazer rapel, você vai fazer tirolesa, pelo amor de Deus. Eu falo, mas o que essas meninas puxaram, gente? Acontece, entendeu? né? Acontece. Mas assim, eu digo isso, mas é o meu jeito. Se eu puder inspirar, porque o que tem de mulher... Outro dia uma moça me mandou assim, fui voar de parapente. Porque eu voei 4 anos sozinha de parapente. Deus me livre. E eu tinha uma coisa, um medo, mas você falou tanto sobre isso que é muito legal para você destravar. Nossa, eu deveria ter feito isso antes. Que maravilhoso, né? Essa inspiração. Eu lá no cantinho, né, na página do Instagram, que é Cantinho da Geriatria, a gente publica todos os dias, né? Coisas e temas, a gente se curte, eu curto, você curte.
E é impressionante os feedbacks também que a gente recebe, né, das pessoas. E com a história do meu livro, várias pessoas compraram. E há 2 semanas atrás, uma moça me mandou uma mensagem muito linda no Instagram, pelo direct do Instagram, falando que ela tinha lido o livro e que ela tinha tomado uma decisão a partir daquilo. Que ela estava voltando aquela semana aos estudos dela, Ai, porque que ela máximo. entendeu, a partir do que ela leu no meu livro, que além de nunca ser tarde, você tem que realmente fazer escolhas. E às vezes essas escolhas falam em abrir mão de outras, para uma coisa tudo bem. melhor, para uma coisa que seja mais importante. E aí ela terminava dizendo: eu te agradeço muito por você ter me trazido essas palavras e por você ter me feito ver que eu estava deixando de fazer algo que eu sempre quis fazer, achando que não dava mais tempo ou que não era para mim. Olha isso. E essa Olha que pessoa ia incrível. passar pela vida Achando que não era para achando que não ela. era para ela. Mas porque a gente, se você parar para pensar, e a gente ainda tem essa questão aqui no Brasil, porque nós somos uma sociedade latino-americana machista. Uhum. Então o homem foi muito inteligente ao longo das décadas, porque ele fez com que a mulher competisse entre si, rivalizasse entre si, Totalmente. para ele poder decolar no ambiente próspero do trabalho dele. Porque enquanto eu tô brigando aqui com você, competindo com você, Eles estão indo. eles estão indo. Então a gente não está causando a esse homem Nenhum nenhum desconforto. frente, nenhum desconforto. Do momento que eu entendo que se eu conquistar um posto aqui e você conquistar um posto aqui, eu vou poder vir para cá, você vai poder vir para cá, então a gente vai conseguir abrir portas para que as mulheres se coloquem nesses locais. Foi romper a primeira barreira. E aí a gente está falando, voltando, né, quando a mulher entra no mercado de trabalho, começa a ter tudo isso. Mas a gente ainda enfrenta, eu falo isso, eu ganhava 80% a menos do que os apresentadores da Record. Por quê? E isso em todas as frentes de trabalho. Exato. Né? E se eu Todas fosse contestar, frentes, as desculpas eram as mais loucas. absurdas. E até um dia, quando aconteceu isso, que eu fui chamada de velhinha animada no ar, eu fui procurar o compliance, não tinha. Fui no RH. Sabe o que eu escutei? O nosso compliance é diferente. Eu tenho isso escrito. Como? É machista. Então, o homem podia me chamar de velhinha animada no ar, Entendi. mas eu não podia responder. Lógico que não. Óbvio Olha que que falta né? Que Mas falta de decoro. Porque eu respondi. Uhum. Entende? E fora do ar respondi num tom até diferente. Mas assim, colocando, dizer o seguinte, eu até sou uma velhinha animada. Mas você não tem nada com isso. E isso só aconteceu porque eu estava fazendo um comentário. Eu detesto fofoca, tá? Mas eu fui colocada para fazer as férias lá da Venenosa. E eu só queria falar de futebol. Que eu falava, vamos fazer fofoca de futebol, né? A casa do fulano. Eu prefiro. Deus me livre. E ele falava, eu não gosto de futebol. Eu falei, problema seu, eu falo, vambora. E aí, nesse dia, eu tava vindo correndo da rua e tava lá uma atriz que tinha voltado com um namorado. E eu falei, meu Deus, e eu não tinha pego antes o que tinha acontecido. Eu até falei, cara, maneira aí, porque eu não sei nada do que a gente vai falar hoje, vai no chute. E aí eu falei, ela voltou com um namorado. Quando mostrou o namorado, eu falei, pô, mas até eu voltava com ele. Não é fofoca? Aí, porque o cara era bonito, jovem. Sim. Aí ele falou, nossa, que velhinha animada. Eu falei, nossa, eu até sou, mas você não tem nada a ver com isso. E detalhe, eu posso. É isso, é isso. E você, acha que pode ou acha que não pode? De qualquer maneira, você tem razão, você sabe disso, né? Porque quando a gente põe uma coisa na cabeça, pelo sim ou pelo não, é certo que é aquilo que vai caminhar. Esse papo não tá delicioso, minha gente. Olha, é um papo que a gente podia ficar aqui 3 dias, 3 noites, fazendo 10 podcasts que não ia acabar assunto. Mas uma hora tem que acabar. E eu vou terminar esse podcast com a Aline, perguntando 2 coisas para ela, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados. Aline, diga para mim, o que te pira e o que te inspira? O que me pira? O que te deixa mal, chateada? E o que te inspira? Gente sem caráter. Gente sem caráter é uma boa. É uma coisa que pira mesmo, né? Muito. É desafiador. A minha avó dizia que a gente tinha 3 problemas na vida. A ausência de saúde, porque a gente não é médico para cuidar, não ter dinheiro para dar comida para os filhos e lidar com gente mau caráter.
É verdade. Que você não sabe o que outra pessoa vai fazer. É verdade. E por mais que você seja legal, como é que ela vai te responder? Ela pode estar sorrindo pra você e por trás armando. Uhum. Então, o que me pira é gente sem caráter. E o que te inspira? O que inspira a Aline Pacheco? A vida. A vida. Sempre inspiradora. A vida vale a pena. Eu tô copiando aí essa frase porque eu sempre disse isso. Olha, minha vida não é bolinho. Nunca foi. Uhum. Um dia, quem sabe, eu escreva sobre isso. Mas, enfim. Só que por tudo que eu passei, todos os processos desafiadores que eu passei, porque isso não é problema, são questões a serem resolvidas, uma coisa eu aprendi. A vida sempre inspira. Tem sempre um nascer do sol, um pôr do sol. As pessoas perdem a oportunidade de ver o dia nascendo, de ver o dia se pondo. Aquele sorriso do seu filho, aquele sorriso de quem te ama, da sua amiga. Tudo isso é inspiração e vem da onde? Da vida. Os lugares que eu ainda não conheci, que eu quero conhecer. As coisas que eu ainda não fiz, que eu quero fazer. A vida é essa inspiração. Tomara que todo mundo possa abrir os olhos para a vida. Porque por mais desafiadora que ela seja, ela sempre vai ter alguma coisa para te inspirar. Basta você abrir os olhos para uma coisa muito simples chamada deucidência. Não é coincidência. É deucidência. É isso. E eu penso que quando a gente fala sobre isso, me vem muito uma frase que eu aprendi quando eu fazia constelação familiar, quando eu fiz o curso de constelação, e que sempre a nossa mentora falava, a grande pergunta da vida não é por que isso está acontecendo comigo? Porque isso te leva para um lugar de vítima, de coisas que, né, como se o porquê está acontecendo. A grande pergunta é, o que eu tenho que aprender com isso? Exato. E quando a gente vai para esse lugar do que eu tenho que aprender com isso, você se torna protagonista. Porque se eu tenho um aprendizado, eu tenho uma escolha. E isso é tão mais potente, isso é tão mais grandioso, né? E eu acho que você pega todo esse movimento e faz isso de verdade acontecer. E é uma honra ter você aqui, de verdade. Deixa pra nós as suas redes sociais, deixa tudo que pra gente te achar, porque essa mulher precisa ser achada. É fácil. É tudo Aline Pacheco TV. Aline Pacheco TV. Tudo Aline Pacheco TV. Tudo. E pronto, te acha. E me acha. E você responde, né, Aline? Respondo. A Aline responde, gente, de verdade, tá? Às vezes dá uma enroladinha aqui e ali, mas eu respondo. Não, mas ela responde. Ela sabe disso. Ela mandou um WhatsApp, socorro, cadê você? Mas, gente, olha só, a nossa vida é muito doida. Então, assim, a gente demora. Eu falei, gente, mulher, eu tenho que te buscar, cadê você? Mas achamos e ela veio aqui. Gente, que podcast sensacional. Aline, foi lindo. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu hoje a nossa conversa vai se inspirar. E isso, gente, é velho pode, né? E experiências que inspiram, que fazem você realmente refletir. Se a gente conseguir que uma pessoa modifique o seu olhar, modifique a sua história, reconecte a sua história, a sua essência, já deu por mais do que justificado tudo que a gente está fazendo aqui. Então, um beijo muito carinhoso para todo mundo. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar o nosso conteúdo e fala pra gente o que você quer ouvir. De repente, o próximo podcast é o seu tema, é aquilo que você está procurando ouvir que a gente ainda não trabalhou aqui, tá bom? Até a próxima. Beijo para todo mundo e fica com a gente aqui, Velho Pode.